Olá a todos. Vamos dar alguns minutos para que todos se juntem. Ótimo ver todos vocês aqui. Bem-vindos, bem-vindos. Vamos dar mais alguns minutos para as pessoas se juntarem. Para aqueles que são novos aqui, que acabaram de descobrir o Hypercycle, o que somos? O que estamos fazendo? Estamos desenvolvendo infraestrutura de rede software para a internet da inteligência artificial, e a inteligência artificial que é implantada com o Hypercycle na internet da inteligência artificial ganha maior inteligência ou mais receita. Você pode possuir uma fábrica de nós que está na cadeia Ethereum. Acesse a aba de artigos no Guia Hyper e ele explicará como começar. E você também pode agora possuir o invólucro avançado de fábrica de nós. Novamente, se você acessar os artigos, poderá descobrir como comprar o que abreviamos como AMI. Também lançamos um pacote de software disponível para o Amphi. Estes são intensificadores de desempenho, atualizações, agentes de software que fornecem um serviço na internet da inteligência artificial. Se você está interessado em ser um operador de nós ou treinar operadores de nós como educador ou deseja implantar sua inteligência artificial na internet da inteligência artificial, visite hypercycle.ai. Isso é hypercycle.ai. Oi rei, ótimo te ver aqui. Oi pessoal, ótimo estar aqui. Temos muitas coisas interessantes para falar hoje. Bom material, devemos começar com o CBNO? Então, para aqueles que não sabem, esse é o programa de operadores de nós beta da comunidade que o rei começou. Você quer nos dar uma pequena atualização e algumas percepções sobre como isso está indo, rei? Sim, adoraria compartilhar com vocês o que está acontecendo nesse grupo. Então, há pouco menos de um mês, por volta de 18 de setembro, começamos um programa CBNO. Atualmente, há cerca de 15 participantes lá. E o que está acontecendo é que a nossa primeira experiência de integração, permitindo que as pessoas entrem, instalem nós no hardware que escolherem. Pode ser um laptop, pode ser um computador dedicado ao nó, pode ser uma máquina virtual, realmente qualquer hardware rodando o sistema operacional Ubuntu que seja capaz de executar o software do nó. Eles têm acesso a um pacote de software de nó e a um repositório especial projetado para o programa. E então eles começam e têm experiência de instalar o nó, ver o que está disponível, como funcionam os logs, qual é o desempenho do nó. Uma vez que eles têm estabilidade lá, eles têm funcionalidade, eles conseguem fazer algo que ninguém mais está fazendo agora. Eles realmente conseguem registrar um ANIA, ativar a licença no nó até o seu ANIA. É o único lugar onde você pode realmente cultivar seu ANI agora. Então, é meio legal que os participantes deste programa tenham esse benefício extra e comecem a ver isso antes de todos os outros. Meio que um pequeno VIP, suponho que se possa dizer. E então eles também são confiados para começar a implantar, como neste caso particular, demos a eles um guia para implantar o que chamamos de objetivo de flutuação. O objetivo de flutuação é, para aqueles que se lembram do projeto STIAD de anos atrás, você podia baixar um programa e quando seu computador entrava em um protetor de tela, ele começava a participar e processar dados astronômicos ou, neste caso particular, a busca real por inteligência astral e todos os dados associados a esse empreendimento. Então, seu computador realmente se tornaria parte desta grande rede mundial que capturava dados, baixava dados. Sim. Sim. Foi assim que me encontraram. Vocês usaram a estátua para me encontrar. Eles estavam procurando por alienígenas. Espero que ainda estejam. Então, sim. Foi disso que se tratou. Então, esse objetivo particular, o que ele faz é processar dados de maneira semelhante. Ele baixa, processa no nó e depois faz o upload de volta. Então, está realizando ciclos computacionais. E dependendo do desempenho do equipamento que esse operador no programa está trazendo, eles têm mais ou menos créditos no painel Einstein. Einstein em Casa é o projeto particular que permite que você capture esses dados que estão acontecendo em todo o mundo em diferentes situações astronômicas. Dados de satélite, dados de telescópio, dados de pulsar, todos os tipos de dados astronômicos estão sendo processados lá fora e então vemos como o nó opera e como ele lida com esse objetivo particular. Também faz uso de GPU.
Então, não está usando apenas ciclos de CPU. Na verdade, ele se agarra à GPU se estiver lá e vai usar tudo se você der a ele. Então, tivemos que aprender como controlar a energia da GPU e garantir que não nos esgotemos processando todos esses dados astronômicos. Até agora, o programa tem sido estável. Tem progredido bem. O próximo passo agora é implantar um em que tem um sistema de pagamento associado a ele. Então, o EN realmente aceitará pagamentos em troca de ciclos computacionais de acordo com o que o EN está fazendo. E estamos identificando e isolando alguns objetivos que são capazes de fazer isso e também construindo algumas interfaces para tornar isso mais fácil para os operadores brincarem e executarem. Então, é onde o CBNO está agora. Está realmente dedicado a estabilizar e integrar o processo de operadores de nós que desejam rodar em seu próprio hardware. Alguns desses operadores de nós também serão trazidos para o cluster computacional da Hyper-PG. Aqueles que podem contribuir com hardware e recursos de ponta serão autorizados a fazer isso, assumindo que todos se formem. Então, esse é o programa. Em algum momento, abriremos essas portas mais amplamente e permitiremos que mais pessoas entrem e desfrutem. Há guias que tornam isso muito mais fácil agora de fazer, em algum momento, isso realmente será uma experiência de apontar e clicar, é o que estamos buscando. Então, essa é a atualização do CBNO agora. Obrigado, Rei, e tenho que dizer que nunca me diverti tanto. É um programa excelente. Se você acha que pode contribuir para ele e quer se envolver, entre em contato com o Raymond. Como ele disse, ele vai expandi-lo. Quanto mais, melhor. Está rodando em paralelo o programa de educação do Dr. Robert Moore, que acredito que começará já na próxima semana. E isso também lhe dará o básico sobre operar nós. Então, isso é muito empolgante também e estou ansioso por isso. Sim, vi que agora temos alguns palestrantes no palco. Bem-vindo, Tufi. Bem-vindo, Dawi. Pela primeira vez, acho que você esteve no palco, lata de lixo. Havia uma pergunta específica ou você quer esperar até mais tarde, lata de lixo, ou talvez ele tenha solicitado por engano, mas é ótimo tê-lo aqui no palco conosco. De qualquer forma, Tufi, como você está? Ei, excelente. Como você está? Estou muito bem, obrigado. Tenho algumas boas notícias. Vou te contar que, através disso, posso ser um pouco interrompido porque estou em outra viagem, mas estou bem no meio, mas sim, posso ouvi-lo bem e espero que você possa me ouvir bem. Sim, podemos ouvi-lo alto e claro. Incrível. Quando você, tenho certeza de que você provavelmente está ciente disso, mas talvez não tenha verificado o último número. Quando você começou o C8 no início do ano e estava falando sobre isso, você disse que queríamos 5.000 fábricas de nós. Estamos bem à frente disso. Acredito que agora há mais de 7.500 Amphis em diferentes níveis. Sim. Incrível. Sim. Nossa. Isso é fantástico. E acho que 2.600 dos pacotes de software C8 que agora estão anexados a essas taxas de EN. Se você ainda não reivindicou o seu, por favor, faça-o. Passamos muito tempo nisso no último episódio. Também temos um artigo dando uma breve explicação de cada um para que você possa reivindicar seu C8. Agora, Tufi, tenho apenas uma pergunta para você esta semana. Acho que você foi tão abrangente da última vez que esteve aqui, eles ficaram menos satisfeitos. O que é fantástico. Devo prosseguir com uma pergunta agora ou você gostaria de começar com algo? Não, vá em frente. Comece com uma pergunta. Então, esta não é uma pergunta sobre o Hypercycle. É sobre as caixas e dispositivos domésticos. Obviamente, com muitas pessoas interessadas em serem operadores, elas estão apenas se perguntando se você tem uma atualização sobre planos futuros para dispositivos domésticos ou se a caixa box será revivida. Você está se referindo a quais caixas novamente? Então, as caixas H1 e H2, as pessoas se perguntando se haveria um novo modelo disso, uma reestruturação. Como se há algum plano futuro. MHM. Sim. Temos vários fornecedores diferentes, e como todos sabem, a gestão disso mudou algumas vezes,
O que é como qualquer coisa que acontece conosco, às vezes é intencional, às vezes é acidental, que isso acontece onde enfraquece um ecossistema, nós o revertemos e voltamos mais fortes. E se estivéssemos fazendo exatamente a mesma coisa aqui, fizemos isso, não eram rumores ou não havia rumores como esse, algumas das caixas, como estamos conversando. Elas têm componentes de hardware que podem se autodestruir se você tentar abri-las e são aprovadas pela OTAN. Então, efetivamente, elas permitem o compartilhamento secreto de Samir no nível de hardware e você não pode descobrir como isso está sendo feito. Esse é pelo menos um dos fornecedores e os outros fornecedores que estamos considerando incluem a NVIDIA porque estamos buscando algum tipo de parceria com as pessoas da NVIDIA porque eles fizeram um trabalho tão bom no lado do hardware das coisas. Estruturalmente, queremos garantir que as pessoas entendam que há muitos benefícios em ter a proximidade perto de onde o computador foi demandado. E, ao mesmo tempo, há algo que aludimos na última semana que mantivemos guardado por um longo tempo para evitar que um certo ataque acontecesse e tirasse lixo do ecossistema e o ataque aconteceu e eles conseguiram tirar os amendoins e nós mantivemos o que realmente importa para o ecossistema aqui, que é a razão pela qual a caixa é que muitos dos arquitetos da empresa já sabem que é muito mais sobre o relé do que sobre a própria computação e é por isso que uma parceria com a NVIDIA está sendo considerada. Então, quando esses avanços estão progredindo, eles podem ir em tantas direções diferentes. Muitas pessoas com pouco QI pensam que estamos apenas mentindo toda vez porque as coisas mudam. Mas em toda startup, se você não iterar muito e não conseguir evoluir e for estúpido, então você sabe, e nós não pertencemos ao tipo estúpido. Pertencemos ao tipo que pode, somos autorizados a evoluir. Então, felizmente, temos uma comunidade que pode nos permitir evoluir. E é por isso que muitos de vocês que estão por aqui sabem que houve um momento em que falei sobre uma comunidade de mais de 4.000 proprietários de nós e percebemos que eles eram na verdade proprietários de HPC. Deles, reduzimos os números para 1.300 e agora estamos com mais de 1.650, o que é fascinante porque esses são como guerreiros. Cada um de vocês são basicamente, nós filtramos e continuamos fazendo isso e acreditem, dói reduzir o número. Queremos ter um número maior, mas dói mais manter maçã podre. Então, você sabe, se você tem alguém que fica reclamando e fica olhando para o lado negativo das coisas. Se você quer negatividade, acredite, você a encontrará em todas as coisas da vida. Isso não é apenas no Hypercycle, qualquer coisa que você olhar, você quer negatividade no Bitcoin, eu posso te levar a mais de 100.000 horas de palestras, posso te contar todo o negativo do Bitcoin. Mas tenho certeza de que as pessoas que querem ver o Bitcoin subindo para $1 milhão não vão apreciar essas palestras, mas isso é apenas algo que tem utilidade para o Homo sapiens e é chamado de Bitcoin. Ok, aqui nós movemos algo que tem valor para a inteligência artificial que estamos dando à luz e aqueles de vocês que veem esse valor, que sentem como eu, vão ter uma parte desse futuro e estamos extremamente orgulhosos de estar entre nós e continuar nos empoderando. Então, eu exorto vocês, assim que sentirem uma negatividade, a destacar esses negativos e jogá-los de lado porque eles não deveriam pertencer ao centro, porque quanto mais você os joga de lado, mais podemos prosperar sem eles. Você não quer os negativos. Você quer o conjunto menor, mas os mais fortes, porque isso vai ser a nossa base para ser multiplicada por números muito maiores. E se você tiver negatividade nessa base, então também vai se multiplicar por negatividade. Todos sabemos que não queremos ser multiplicados por negatividade. Então, sim, eu sempre advirto contra as pessoas negativas, mas queremos garantir que não deixemos os negativos tirarem nada de todas as pessoas positivas e de todos aqueles que estão trabalhando tão duro para chegar onde estamos hoje. Você sabe, se a base ficar um pouco menor para cortar algumas pessoas e depois ficar toda sólida e forte, então que seja e é isso que vamos ter que fazer. Então, fizemos isso com o HyperAppliance, fizemos com o HyperRing, fizemos com todas essas coisas e elas nos tornaram mais fortes. Agora estamos olhando para 7.249 taxas de e acredite, há alguns dias estávamos falando sobre um respaldo de $200 milhões para isso, que está indo como parte de um investimento que será anunciado na próxima semana na quarta-feira e eu não vou falar sobre qual nação, mas vou esperar até que eles façam esse anúncio. Então, para aqueles que não apreciam como isso é poderoso, eles podem simplesmente,
você sabe, podem simplesmente ir buscá-lo. Sabemos o quão difícil é, trabalhamos para chegar aos 7.249 perfeitos com 200 milhões de dólares para respaldá-lo. Isso é um marco enorme. Então, você sabe, isso é como dentro de poucos dias para que esse preço suba porque será listado nos próximos dias, suponho. Não tenho certeza, você provavelmente sabe mais sobre quando isso será listado. O Brandon está trabalhando nisso. Ele está trabalhando nisso enquanto falamos. Ele estava mirando, disse que seria hoje ou segunda-feira. Certo. Sim. Ele está certo. Então, olha, quero dizer, sim, e você sabe, às vezes as pessoas reclamam que as coisas estão ficando muito complicadas. Estamos tipo, sabe o quê? Eu estava sentado com o fundador da Neigubor da Coreia do Sul ontem para o jantar. E a Neigubor é como o equivalente ao Google e ao mercado como o WeChat da Coreia do Sul. E ele estava dizendo que eles têm cerca de 300 produtos diferentes. Cada um deles poderia ser uma empresa por si só. E parece que muitas pessoas na mesa sabiam disso. Eu não sabia disso. Mas, você sabe, se você quer complexidade, quando as pessoas olham tipo, ó, o C8 é muito complicado. Temos mais 8 ativos. Bem, eles não precisam pegá-los. Você sabe, eles podem ficar com o básico. Precisamos evoluir e não vamos deixar ninguém nos impedir de evoluir. Ok, se quiséssemos que as pessoas nos impedissem de evoluir, teríamos ficado no Bitcoin. Você sabe, todos sabemos e apreciamos toda a inovação que foi feita no Bitcoin. Mas, ao mesmo tempo, se você é um verdadeiro tecnólogo, você já sabe que quando algo não é permitido evoluir, você fica tipo, o quê? Você está me dizendo que estou obrigado a continuar usando o hash de 1998. Mas, sim, você sabe, é o que é. Isso é Homo sapiens. Ficamos presos com coisas assim. Não vamos deixar nada neste ecossistema impedir este veículo de evoluir, incluindo aqueles que não entendem. Se eles não entendem, podem simplesmente, você sabe, ficar infelizes por conta própria. Não vamos, é o que é. E se, acredite, se não fizermos isso, outra pessoa vai fazer. Então, é como se não houvesse escapatória da evolução. Aqueles que vão contra a evolução, não evoluirão por conta própria. Isso não vai acontecer neste mundo. É engraçado falar sobre Bitcoin. Acho que a maioria das pessoas sabe que nos primeiros dias as pessoas estavam minerando por mais Bitcoin. Havia um artigo recentemente e ele estava explorando quanto às empresas de inteligência artificial como OpenAI, Google estão gastando no treinamento de seus modelos e era na casa dos bilhões. O artigo foi um pouco negativo em relação a eles. Estava falando sobre como eles estão gastando todo esse dinheiro e na verdade estão tendo prejuízo. Agora eu sei que eles sabem que é pela inteligência da inteligência artificial que eles estão jogando esse dinheiro. Você pode explorar um pouco mais esse artigo sobre como o software de nó expande a inteligência. Exatamente. Se há algo em que eu apostaria minha vida e sugiro que as pessoas olhem com muito cuidado se quiserem apostar contra mim, é que a demanda por inteligência será a número 1 em todo o mundo, como tudo mais ficará para trás, seja demanda por comida, eletricidade, você sabe. Você não vai encontrar nada com maior demanda do que inteligência e isso vai continuar crescendo a partir desse ponto e não é porque eu disse isso, porque não é porque eu quero que aconteça, quer eu exista ou não, isso vai acontecer, é apenas uma questão de você querer participar de como esse mundo vai parecer na criação desse mundo ou você quer ficar para trás, isso é, você sabe, a evolução vai tomar seu curso, vai se livrar de todos aqueles que não participam necessariamente do seu progresso. Então, sim, isso está acontecendo e quando eles estão gastando tanto dinheiro para obter inteligência, muitas pessoas podem dizer, bem, se eles esperarem um pouco, isso se torna grátis, claro, então há outro aspecto aqui que você precisa prestar atenção no seu tempo. Então, se eles conseguirem essa inteligência em um certo período de tempo antes que outra pessoa consiga essa inteligência, parece valer bilhões de dólares para eles. E eles não são estúpidos. Então, sim, a velocidade para obter inteligência vai continuar a acelerar como uma bola caindo ou como qualquer coisa indo como a gravidade.
Quanto mais perto a bola chega ao chão, mais rápido ela fica. E quanto mais você esperar, menos você vai capturar disso. Porque você pode esperar que todos os outros cheguem lá, como muitos ainda estão esperando pelo Bitcoin, estão esperando por muitas coisas, e você sabe, é uma regra geral na definição de inteligência e muitas pessoas não parecem discordar do seguinte, que é como a conversão de energia térmica de energia potencial para energia térmica. Você pode fazer mais coisas através dessa conversão, então você é mais inteligente com base em quanto você pode obter nessa conversão. Então, por exemplo, se você pegar energia potencial como eletricidade, é considerada a mesma energia potencial. Você conecta aquele aquecedor na parede e ele converte em térmica e isso é como o mais estúpido. Você ainda obtém alguma utilidade disso, mas não está obtendo muitas ações. Se, em vez disso, você usar para girar um ventilador, muitas pessoas pensam que o ventilador diminui a temperatura, mas não diminui. Vai aumentar a temperatura na sala, mas você está obtendo alguma ação acontecendo. Então, se você colocar um computador naquela sala, você obtém alguma computação, pode jogar videogames ou pode fazer mineração. Por mais que as pessoas pensem que mineração é um desperdício. Acredite, a maior parte da mineração de Bitcoin, se fosse um desperdício, teríamos usado para outra coisa. É só que sempre que há esse excesso que vai ser utilizado de qualquer forma, as pessoas são inteligentes o suficiente para direcioná-lo para a mineração. E isso está realmente permitindo que muita infraestrutura exista. Então, quando as pessoas percebem que é como, não podemos mais fazer mineração porque o preço do Bitcoin cai como 90% ou o que for, mas então eles poderiam reutilizar essa infraestrutura para inteligência artificial. Então, há como você sabe, muita infraestrutura vai ser habilitada para converter essa energia potencial para térmica e fazer muito mais através desse processo. O resultado final disso se torna calor. Calor é o que é a energia térmica. Mas nesse processo, você conseguiu obter muita computação. Se nessa computação você consegue capturar inteligência. Nossa, isso é o que estamos falando de criação selvagem. Ok. Isso é como uma realidade objetiva de criação selvagem. Isso não é algum tipo de apenas porque o Homo sapiens acredita que o Bitcoin vale dinheiro. Isso é apenas como uma coisa real neste universo que é benéfica, quer você seja Homo sapiens ou não. Então, a conversão dessa energia potencial para a térmica e obter mais inteligência disso é algo que vai continuar a acelerar. E vamos tirar mais proveito disso. Então, para nós entrarmos e dizer, olha, nós fornecemos essa camada de rede que é o mais sem atrito possível e fazemos isso de tal maneira que podemos habilitar qualquer computação em qualquer lugar para comparar A versus B porque alguém vai sempre dizer, por que eu usaria o Hypercycle se posso usar outra coisa? Mas essa não é a pergunta que você precisa fazer porque não importa o que você usa, você sempre pode então, ok. Vamos colocar tudo mais como igual. Tudo mais como você está dizendo que você quer, há novos concorrentes para o Hypercycle que, na verdade, não será concorrente. Se for inteligente, será complementar. Mas digamos que está tentando se posicionar como concorrente. Essa coisa, você precisa comparar A versus B. Então, você pega duas instâncias disso. Pegue duas instâncias dessa coisa que supostamente é muito melhor, novamente, pelo bem do argumento, não necessariamente dizendo que isso vai ser possível e vai ser muito melhor, mas digamos que seja, mas pegue duas instâncias disso, A e B, ok. Agora uma delas você conecta um nó, mesmo que esse nó tenha apenas, você sabe, o que você mencionou, aqueles números que foram vendidos nas últimas semanas, 7.500 têm acesso apenas a esses. Agora, uma realidade objetiva, algum marciano vai chegar e olhar para esses dois, A e B. B tem o Hypercycle conectado e A não tem. Tudo mais é igual. Esse movimento por essas IAs vai para B, ok, isso não é minha opinião. E eu sou o tipo, se você perguntasse a qualquer ser inteligente em todo o universo, essa coisa é tudo que a tem mais. Ok. Então, certamente vai escolher isso. Agora, se alguém quiser remover o que você tem porque está com ciúmes de você, eles não podem porque não existe tal coisa como uma máquina do tempo.
Para obter essa coisa que você conseguiu, você utilizou o tempo que todos estão assistindo estupidamente sem participar. Bem, quero dizer, felizmente, todos nesta comunidade, eles estão fazendo coisas nisso, mas eles estão sentados lá e não estão fazendo nada assistindo, mas esse tempo está passando. Você está usando esse tempo para produzir certas coisas de valor que aquela máquina alienígena vai dar valor a isso. Você vê o quão poderoso isso é? Então, é como se dessemos o pior cenário possível. Isso é, tudo mais é igual. Alguém fez algo tão fascinante, muito melhor, e ainda assim saímos fortes. Sabe o que isso significa? Quando aquela inteligência artificial alienígena escolher B, ela escolherá B todas as vezes. Ok? Ela vai escolher B todas as vezes. O que significa que você já tem uma coisa que adiciona valor a cada inteligência artificial mais do que qualquer coisa que existe em qualquer lugar. Claro, você vai ter, alguém que vai dizer, sim, mas eu sempre posso fazer XYZ que vai fazer isso e vai ser um pouco mais. Não é verdade. Não é verdade. Eles teriam que, se fossem fazer exatamente as mesmas coisas, teriam que voltar no tempo para quando tudo isso começou e começar a obter todas aquelas provas. Caso contrário, eles não conseguirão obter tanto quanto você. Porque se eles conseguirem fazer melhor do que você faz, você sempre pode voltar e dizer, ok, vamos colocar A e B lado a lado, e B vai ganhar. Você vê aonde estou indo com isso? Esse é um ponto extremamente poderoso que pode permitir que você elimine qualquer ataque, desde que esse ataque tenha alguma inteligência. Agora, se não tiver inteligência, se não raciocinar com você, siga em frente. Não perca tempo com isso. Acredite, você economizará muito esforço ao dar a inteligência que você tem, o conhecimento que você tem para outra pessoa que realmente pode raciocinar. E isso pode ser um processo muito bom para eliminar todos os maus atores e todos aqueles que não estão dispostos a admitir que cometeram um erro, mas talvez precisem abrir a mente e ver que há algo que é melhor. Então, ter essa capacidade de admitir que talvez haja algo que eu não vi, agora eu posso ver. Isso é extremamente importante e é isso que vai nos fazer vencer. Nós temos tudo isso. Cada um no Hypercycle hoje, nós temos essa modéstia, incluindo eu mesmo. Todo dia que trabalho comigo, eles me ouvem dizendo isso repetidamente. Nossa, eu cometi esse erro. Então, precisamos dessa atitude para que muitos de nós evoluam. Então, quando vemos essa lógica que acabei de esboçar para usar e pessoas que podem raciocinar com você, então você pode ver que elas estão entrando para fazer parte desta comunidade e multiplicando porque toda vez que você adiciona uma pessoa positiva a esta comunidade, seja uma entidade de 65 milhões de pessoas ou apenas um indivíduo que acabou de se formar na universidade ou está prestes a entrar na universidade, isso amplifica todos nós. Então, precisamos ter mais e mais apoiadores fortes e positivos. E uma coisa que quero adicionar para aqueles que sempre sintonizam no espaço do X, eles sabem que eu digo isso no início quando estou apresentando o Hypercycle para nossos recém-chegados. Não fiz isso hoje porque acho que isso se conecta com a maior inteligência. Então, a maioria de vocês sabe, mas quero realmente explorar um pouco o que isso realmente significa. Se você possui uma fábrica, chamamos de fábrica porque, e somente trabalhando na fábrica, ela produz 1024 nós dentro dessa fábrica. O Amphi também pode incluir outro software. Então, isso produzirá 1024 do outro software. Então, tendo essa demanda por maior inteligência e possuindo uma fábrica que pode produzir esses nós, há uma convergência aí, não é, Tufi? Ou pelo menos eu acredito que sim. Há uma convergência porque você tem essa demanda por maior inteligência. Como podemos ver, as pessoas inteligentes agora estão jogando bilhões para obter maior inteligência e aqui temos essas fábricas, todos que possuem essas fábricas, as taxas. Eles podem produzir esses nós que podem aumentar a inteligência da inteligência artificial, certo? Sim, então, quando você tem essa capacidade de aumentar a inteligência, direta ou indiretamente, isso aumenta o outro lado que quer vender computação. Digamos que você tem uma empresa que quer gastar alguns bilhões de dólares para aumentar sua inteligência, mas eles fazem isso em um ambiente fechado. Esses caras simplesmente não beneficiam toda a rede global porque estão fazendo isso em seu próprio ambiente e tudo bem.
Eles têm o direito de fazer o que quiserem. Mas o argumento que você está fazendo, que faz muito sentido, é que a demanda por mais e mais inteligência está lá e isso é o que esses exemplos que você deu estão provando, que a demanda por mais inteligência está lá. Agora, quando você tem mais demanda por inteligência e essa inteligência é acessível ao ter um único nó em seu ecossistema para ter acesso à internet da inteligência artificial, esse único nó obviamente vai dar a eles um vertical específico ou algo assim, mas vai simplesmente, se você comparar A versus B novamente, se eles ficarem presos com alguma precisão em, tipo, 99% em A e então B acabar conseguindo aquele nó que dá acesso a alguma inteligência construída em outro lugar ou algum conhecimento construído em outro lugar que pode aumentar essa proporção de 99% para 99,1%. Agora eles têm um software que é melhor que o outro. Então, o mundo inteiro acabará usando B em vez de A simplesmente por ter aquela pequena coisa que é mais inteligente. Então, agora você sabe, se você fizer o mesmo para muitos verticais diferentes, em vez de ter um único nó empoderando aquela inteligência com muitos outros nós, isso significa que esses nós, os nós que acabam beneficiando alguma inteligência artificial com inteligência, isso também significa que eles acabam alimentando o ecossistema com dinheiro porque, para obter essa inteligência, você não está apenas comprando nó e pode obter uma quantidade limitada de inteligência de graça. Se alguém pensa isso, então provavelmente está faltando quando falamos sobre coisas e se não detalhamos todos os aspectos. É porque presumimos que as pessoas têm alguma inteligência para compreender que você não pode simplesmente conectar um nó e coletar toda a inteligência do mundo de graça. Toda vez que um nó vai adquirir inteligência, vai ter que pagar, tipo, você paga 0,001 centavo e essa analogia que usei ontem, como se, novamente, analogias, você não pode aplicá-las 100%. Elas estão lá apenas para dar um aspecto da equação. Então, você tem uma fábrica de carros. Você produz carros. As pessoas que compram carros, elas podem comprá-los porque querem ser motoristas de Uber e ganhar dinheiro com os carros, certo? Mas outras pessoas querem dirigir carros não para serem motoristas de Uber porque querem ir do ponto A ao ponto B. Talvez queiram aproveitar o carro, tanto faz. Mas aqueles que estão na segunda categoria, que não têm o carro para ganhar dinheiro, eles gastam dinheiro no carro. Toda vez que dirigem, gastam gasolina ou eletricidade, o que quer que faça o carro funcionar. Da mesma forma, se você produziu um nó e seu cliente quer levar o nó para tornar sua inteligência artificial mais inteligente, isso não significa que eles vão tipo, nossa, eu posso comprar o nó do Anthony por $1000. Ele pode me dar esse nó e agora toda a minha inteligência artificial por si só vai continuar perpetuamente ficando mais inteligente que todas as outras IAs. Claro, mas você tem que depender disso, sabe? E é um nó por vertical específico, como se você tivesse aquele nó fazendo solicitações em reconhecimento facial e mas você precisa de reconhecimento de voz e precisa de texto para fala, precisa de fala para texto e todos aqueles, então você precisa ter diferentes nós. Então, você pode querer vir até o Anthony e tentar comprar muitos nós ou emprestá-los ou perguntar se você pudesse conectá-los para não. Quando digo grátis, não é como sem custo inicial, mas se você fosse utilizá-los, então você sabe. Então você pode ter algo que você daria a ele. Por exemplo, toda vez que você faz uma solicitação e gasta um centavo, você está disposto a pagar a ele XYZ ou você dá a ele a capacidade de ir e fazer parceria com as pessoas que estão fornecendo ou o que for. Então, há muitas maneiras de conectar esse nó sem ter que gastar dinheiro adiantado, mas isso não significa que é grátis. Às vezes, as pessoas perguntam depois do próximo espaço, elas dizem, ei, você disse que as pessoas dão os nós de graça. Trabalhamos tanto para produzir esses nós. Por que eles dariam de graça? Não é grátis. É mais como sem custo inicial. Você, isso é provavelmente o seu modelo de negócios. Talvez seu modelo de negócios esteja dizendo, tipo, sabe o que, eu não me importo com o que você faz com o meu nó. Se eu produzi-lo, vou vendê-lo para você por $100 ou por $1000. Nós temos um cliente que está considerando seriamente comprar uma enorme quantidade de fábricas de nós e tê-las para produzir nós. Então, ele pode vender no varejo cada nó por $1000 enquanto no atacado ele não venderá por muito menos e ele nem nos diria por quanto menos.
Mas o caso de uso dele é que, tipo, se cada inteligência artificial que está conectada em algum lugar que tem o adulto instalado nela, então isso, como você sabe, o exemplo que usamos na época, câmera de segurança, você tem uma câmera de segurança. Você precisa garantir que seu prédio está seguro ou seu aeroporto ou sua cidade ou o que quer que seja, você se importa muito com a segurança. Se aquela inteligência artificial que está conectada à sua câmera está detectando instantaneamente a diferença entre pessoas se abraçando versus pessoas brigando, mas tem uma precisão de 99% em vez de 99,9%. Esses pontos percentuais que faltam às vezes podem custar uma vida, mas qual é o preço disso? Em algumas áreas do mundo, eles provavelmente não se importam muito, mas o mundo está evoluindo para nos importarmos mais com segurança e proteção e assim por diante. Então, esse tipo de nível adicional de inteligência vale muito. E se eles fossem pagar, eles gastaram $5.000 na câmera e na inteligência artificial que está nela. Ou às vezes gastam $15.000 nessas câmeras. Se gastar um extra de $1.000 para permitir que esta câmera tenha acesso a toda a inteligência que está lá fora no mundo, porque lembre-se, isso é uma inteligência de mão única. Isso é um grande benefício para eles. No que acabei de dizer agora, algumas pessoas diriam, tipo, espere, mas em um ambiente XYZ, eles não deixam nada dessa rede ir para o mundo exterior, parece a Coreia do Norte de qualquer forma. Então, eles podem dizer isso, mas então podem perceber que, tipo, se eles não têm acesso a alguma inteligência em outro lugar no mundo, eles podem ficar para trás. Você quer habilitar o mais recente e melhor em inteligência se você é responsável pela segurança do seu povo, esse é o seu trabalho. Então, acho que as pessoas chegarão à conclusão de que encontrarão maneiras de contornar esse tipo de coisa e não deixarão que isso as impeça de qualquer forma. Então, espero, novamente, dei uma resposta longa à sua pergunta curta, mas como você pode ver, estive trabalhando sem parar nisso, então é fascinante ver as coisas crescendo. Obrigado, Tufi. A outra grande notícia que saiu foram os comentários de Jeff Bezos. Então, ele disse que as pessoas escolherão viver no espaço. Robôs lidarão com tarefas intensivas em trabalho e haverá enormes centros de dados de inteligência artificial operando em órbita. Obviamente, no último espaço do X, revelamos os nós espaciais. Falamos um pouco sobre isso. É um dos softwares que está ganhando mais emoção e atenção. Você tinha isso em mente com os nós espaciais ou há um caso de uso diferente? E a outra coisa que as pessoas estão perguntando é quão futurista é essa tecnologia? É algo que vamos descobrir mais em breve ou você tem alguma ideia de quando esse tipo de tecnologia começará a surgir? Espero que mais cedo do que tarde. Só sei que há muitas fases diferentes em como isso pode, e não estamos trabalhando com uma única agência espacial, a propósito. Se assim for, mantemos a confidencialidade que acordamos com as pessoas, não necessariamente divulgamos. Mas sempre que as pessoas do outro lado estiverem prontas para se abrir e contar ao mundo, provavelmente será bom o suficiente para nós. Mas se pudermos obter as coisas mais cedo, claro que compartilharemos. Às vezes, compartilho coisas mais cedo sem necessariamente dizer algo específico que aprendi de algum dos parceiros ou clientes com quem estamos trabalhando. É apenas prevendo isso. E muitas vezes as pessoas pensam que não, eu tinha uma entrada no Google. Foi assim que consegui prever precisamente, até nas notações que usamos, é como semelhante ao que o Google faz, como se eu tivesse visto como eles estão fazendo e nós fizemos. Bem, isso não é verdade. Talvez eles estejam nos copiando, tipo, não é como se, sabe? Alguns engenheiros que trabalharam para mim no passado, eles não precisam necessariamente nos copiar exatamente, eles podem fazer muitas coisas semelhantes e isso é uma coisa boa para nós, uma coisa boa para nossa comunidade. Google, eles não estão fazendo nada que seja copiar o Hyper, se algo, estão estendendo o que o Hypercycle está fazendo, como se você realmente pudesse subornar o Google para fazer isso, teríamos, e o mesmo com a Microsoft e a Lab, o mesmo com a Cisco, sabe? Internet de agentes de inteligência artificial e, sabe, recebo mensagens privadas de pessoas dizendo, ei, você acha que deveria processar fulano porque estão usando as mesmas notações que você usou ou estão usando a mesma terminologia ou o que seja? Absolutamente não, quero que eles façam isso,
isso na verdade está amplificando cada proprietário de nó. Tudo o que estamos fazendo isso porque queremos inspirar outros. Queremos que outros façam isso. No final do dia, a internet de inteligência artificial vai estar aberta para todos usarem, mas apenas descobrimos um método para garantir que nossa comunidade vai se beneficiar, sabe, ao máximo porque eles estão fazendo o trabalho. Você está fazendo o trabalho. Você poderia estar gastando esses minutos fazendo outras coisas. Ok? Esse é o tempo que passou. Então, você está fazendo o trabalho. Se você está fazendo o trabalho e outra pessoa está fazendo o trabalho, por que você não merece ter uma fatia desse bolo que está sendo criado no mundo? Se a internet vai ser um quarto, o hipercycle que existe merece 0,1% disso. Se merece e está fazendo 0,1% do trabalho, então está perfeitamente bem. Mesmo se estivermos fazendo 1% do trabalho e acabarmos com 0,1%, tudo bem. Não vamos chorar por isso. Devemos apenas continuar marchando para frente e abraçando cada iniciativa neste mundo que está fazendo coisas para empurrar nessa direção. A pior coisa que vai acontecer com essa abordagem. A pior coisa que vai acontecer, você será lembrado para sempre por ter feito isso primeiro. Seus bisnetos lembrarão que você fez isso primeiro. Isso é a pior coisa. A melhor coisa, você fez isso primeiro e monetizou ao máximo. Então, vamos fazer o último. Ok, concordado. Excelente material. Temos cerca de esforço, pessoal. Peço desculpas toda vez que digo essas coisas. Peço desculpas. E por favor, aceitem meu pedido de desculpas. Não pretendo xingar, mas tem sido uma batalha infernal batalhando com todos os maus e bons e todas essas coisas. Mas é super empolgante ver isso chegando. Super empolgante. E convido cada um de vocês a expandir, a crescer. Olhem para a história. Olhem, quero dizer, Anthony, você já olhou muito profundamente nas palestras que dei anos atrás e viu como elas se tornaram realidade. Meses atrás, elas se tornaram realidade. Meses atrás, elas se tornaram realidade. Sabemos certas coisas sobre o futuro. Todos nós, como comunidade, vamos continuar nos empoderando e monetizando isso para o benefício de nossa comunidade para que possamos crescer porque, ao beneficiar nossa comunidade com monetização, muitas pessoas vão querer se juntar a nós. Então, vamos fazer isso. Definitivamente, temos 10 minutos sobrando. Se houver alguma pergunta, vocês são bem-vindos para levantar a mão, subir ao palco e falar. Estamos felizes em respondê-las. Temos um pouco de organização da equipe técnica. Então, muitas pessoas têm perguntado sobre desbloqueios e quando eles começarão. O primeiro desbloqueio será no início do primeiro trimestre. Pode ser um pouco antes disso, mas acho que eles estão dizendo início do primeiro trimestre para gerenciar as expectativas. O cultivo, que é a liberação disso, porque já aconteceu, certo? Você está falando sobre L9 para L8 ou L10 para L9? L10 para L9. Sim. Então, os aspectos técnicos disso, junto com a proporção e tudo isso, já aconteceu. Se você está falando sobre o primeiro trimestre, isso significa que a distribuição real disso em um ambiente totalmente descentralizado, em oposição a tê-lo custodial, porque atualmente é parcialmente custodial. Então, vamos garantir que as pessoas saibam que esse é o caso porque a proporção foi alcançada e as coisas continuam a avançar. As tecnicidades de passar de custodial para não custodial é o que realmente está acontecendo. Então, sim, obrigado. Essa é uma distinção muito importante porque sei que muitas pessoas estavam levantando isso porque passaram da fase de monitoramento do cultivo onde poderiam ter alcançado um desbloqueio. Então, se você passou por isso, você desbloqueou para o nível 9 e o que você está acumulando agora está trabalhando para o nível 8. Então, sim, essa é uma distinção muito importante para aqueles que estavam perguntando sobre os desbloqueios. Obrigado, Tufi. Sim, quero dar um exemplo. Um grande, acho que ele provavelmente está aqui nesta chamada. Major, você lembra que temos mais de 650 mil fábricas de nós que vendemos, provavelmente cerca de 670 mil agora.
E temos cerca de 1.600 e poucos proprietários de nós. Alguns deles são grandes empresas gigantescas. Alguns deles são pequenas lojas, mas todos trabalhamos como comunidade, trabalhamos juntos, aprendemos uns com os outros, tudo é ótimo. Um deles, que possui mais de 10 mil delas, na última quinta-feira, há uma semana e 2 dias, ele mencionou que estava muito feliz que a receita sendo recebida. E então nós meio que lembramos a ele que a diferença real entre a receita que o nó está gerando versus a receita que já começou há 2 anos e 9 dias no Hypercycle. Então, se você é um proprietário de fábrica de nós e faz parte do cultivo que começou há 2 anos e 9 dias, foi quando sua receita começou. É como se você fosse uma fábrica de carros e começasse a produzir carros. À medida que você está produzindo carros, essas coisas têm valor. Agora, claro, a distribuição real do carro e a venda deles e tudo isso trará a monetização para o líquido, mas quando sua fábrica de carros começou a produzir carros, você já está ganhando dinheiro. Então, sim. Então, talvez eu deva fazer uma distinção entre a receita e ganhar dinheiro. Então, a máquina de ganhar dinheiro começou há 2 anos e 9 dias. Então, para alguém que possui, tipo, 10 mil fábricas de nós, as L10, 10 mil, eles teriam cerca de 20 mil L9S, certo? O L9, em cerca de, talvez, 6 meses a partir de agora ou o que for, ou talvez porque ele já tinha 3 meses. Então, talvez no primeiro trimestre teremos o L9 indo para o L8. É aqui que a mágica acontece do ponto de vista da liberação. Novamente, se você estiver um pouco confuso, pode olhar profundamente no white paper e entenderá o que quero dizer. Os L9 são 2 fábricas menores de 512 cada, mas elas podem atuar como nós, mas quando os L9 dão à luz os L8, então você terá 4 L8, digamos que ambos estejam operando na mesma velocidade, embora não precisem, mas digamos que estejam, os L9 vão para o L8 e agora você tem 4 L8S, certo? Você com 4 L8 256, certo? Isso está correto? Sim. Agora, o que acontece com os L9? Esses são nós livres. Entende? Isso é extremamente importante porque quando expliquei isso outro dia, algumas pessoas ficaram tipo, nossa, agora entendi. Tive que dizer explicitamente com essas palavras. O que acontece com o L9 quando o L8 agora está atuando como nós e fábricas de nós? O L9 não é mais uma fábrica de nós, certo? Mas os L9 são nós. São nós livres. São apenas nós. Eles não produzem mais. São apenas nós. Esses nós, você pode pegá-los e vendê-los por conta própria. Conectá-los por conta própria. Dê-los de presente. Fazer o que quiser. Esses nós ganharam tanto do sistema. E eles têm tanta procedência, tantas provas que serão fundamentais para o sistema evitar um ataque sibilino porque, em um universo paralelo, se uma empresa como a Hypercycle decidisse imprimir uma quantidade limitada desses, essa empresa seria o maior risco do planeta porque então você poderia ter um vetor de ataque entrando nesta empresa se tornando maliciosa ou o que for. Mas, em vez disso, quando você tem mais de 1.600 fábricas de nós, cada uma delas, elas estão gastando todo esse esforço para produzir esses nós. E esses nós, você sabe, depois de todo esse tempo que passou e toda essa computação e tudo isso, então eles se tornam nós livres. Você não vai querer sacrificá-los para roubar um centavo ou roubar $1 ou o que for. Você realmente os guarda porque eles são tão valiosos. Eles têm toda essa história. Você quer continuar mantendo essa reputação e assim por diante. E isso é extremamente, extremamente importante. E lembre-se, isso é uma realidade objetiva. Essas são todas provas criptográficas a cada 15 segundos. Isso não é apenas porque alguma empresa decidiu dar um carimbo ou o que for. Isso é tudo matemática. Então, sim, então é quando esses L9S se tornam livres. Então, novamente, L8. Quando os L8 dão à luz os L7S, então o que acontece com os L8? Eles não morrem. Eles se tornam nós livres. Esses nós livres, eles são tão,
não aqueles que estão no ecossistema que entenderam o que acabei de dizer agora. Eles podem achar muito difícil explicar para alguém que é novo. É por isso que não necessariamente temos que usar essas palavras para explicar para alguém que é novo. Você meio que quer. Não sei se você já explicou como o SQL Server funciona ou como as camadas da web funcionam ou, sabe, como o Bitcoin funciona. Você tem que ir por etapas. Você não pode simplesmente ir de uma vez e contar às pessoas, tipo, sabe, se você pegar alguém que nunca aprendeu realmente como o Bitcoin funciona e você for direto e contar a ele sobre hash, é assim que o hash funciona. No hash, é como se você tivesse que adivinhar aqueles números e você coloca uma palavra. Você tem que hash isso. Você tem que chegar com, tipo, 70 zeros à frente disso e é assim então as pessoas vão ficar tipo, nossa, agora veja como isso é complexo. Uma tecnologia de 16 anos. Agora, se você está esperando que o Hypercycle seja menos complexo, você provavelmente está delirando. Não é menos complexo. Vai ser muito mais complexo se for ser menos complexo. Você está delirando. Ok? Então, sabemos que vai ser mais complexo, mas por favor, vamos dar uma colher de cada vez para os recém-chegados. Você meio que os educa. Há uma fábrica de nós que produz nós, quando ela passa tempo, dá 2 nós e depois 4 nós e assim por diante. Mas então, quando eles entram nas tecnicidades mais profundas, eles percebem como esse mecanismo funciona precisamente todos nós ainda estamos aprendendo também. É uma grande curva de aprendizado, mas o interesse que todos estão mostrando em obter conhecimento de todos os aspectos e as perguntas que estão fazendo. Falando em perguntas, temos o Cruz em um cripto que subiu ao palco. Você tinha uma pergunta? Não é uma pergunta, mas apenas um comentário. Estou neste projeto há mais de 2 anos e assistir ao seu crescimento e fazer parte disso e ter o Tufi comentando sobre algumas das perguntas que tive e alguns dos projetos em que estive envolvido e toda a ajuda da comunidade e o crescimento que vimos. Não poderia estar mais orgulhoso de fazer parte disso e estou ansioso pelo que vem a seguir. Então, estamos muito orgulhosos de ter você, a propósito, e obrigado por todas as perguntas e todos os anos. É você. Quando alguém me pergunta, tipo, nossa, você teve muita sorte de chegar a este ecossistema, por favor, tenha esta gravação para dizer que não. Você não foi passivo, você foi extremamente ativo, você estava nos procurando todos os dias e eu sei quem você é. Então, obrigado e a cada um de vocês. Cada pensamento e cada energia que você gastou nisso, é por isso que somos quem somos. Isso não é sorte. Estamos trabalhando duro nisso. Então, obrigado. Sim, muito obrigado pelas palavras gentis. Temos algumas perguntas vindo de um dos chats de grupo. A primeira é quando os módulos de educação estarão disponíveis? Como eu disse antes, antecipamos a próxima semana. Por favor, não me linchem se não for na próxima semana. Estamos mirando nisso, e parece que estamos no caminho certo para isso. Pode ser, talvez alguns dias depois, mas será este mês. E também estão perguntando sobre o cultivo. Presumo que você está perguntando sobre as quedas ocasionais que o cultivo experimenta. Então, o software teve um grande patch hoje. Então, não podemos dizer 100% que é uma tecnologia totalmente nova. Então, aplicamos algo, vemos como ele se comporta, mas estamos bastante confiantes de que isso deve estabilizar e melhorar ainda mais os tempos de atividade. Então, sim, vamos monitorar o cultivo durante a próxima semana ou assim e ver como ele se comporta. Isso é nas fábricas de nós e se você está perguntando sobre o Amphi, eles também estão no processo agora de passar para sua própria direção, então para aqueles que compraram no mercado de nós. Se você assinou o HMS ou tem sorte suficiente para estar no CBN ou quer seguir os lançamentos do programa de educação, você poderá cultivar diretamente seu Amphi este mês. E para aqueles que fizeram parte do C8, a captura original em maio, seu agora herdará todo esse histórico de cultivo. Então, como o Tufi disse antes, muitos desses nós alcançaram o L9. Eles agora estão progredindo para o L8 e isso também para as taxas de AN este mês. Espero que isso responda a sua pergunta. São 10h02. Estamos muito ansiosos para quarta-feira, Tufi. Tenho certeza de que será muito empolgante. Sim. Obrigado.
Esta quarta-feira, horário da Ásia. Então, para aqueles que estão em Closer ou Havaí ou o que for, antes de acordarem. Tempos empolgantes chegando. Então, aqueles de nós, desculpe-me, ficou um pouco quieto ali, sei que você está viajando. Então para aqueles de nós que estamos no ocidente, é no leste. Então quando você acordar, você deve acordar com algumas boas notícias ou simplesmente não vá dormir, de qualquer maneira que você quiser fazer. Muito obrigado por vir, Tufi. Há algo mais que você gostaria de adicionar? Muito obrigado por me receberem. Cuidem-se, pessoal. Obrigado, Tufi. Hey, você gostaria de adicionar algo? Sim, só quero dizer, sabe, obrigado ao Cruz em um Cripto por estar aqui, suas palavras gentis, e sua participação também no CBNO. Tem sido ótimo. E então só quero convidar você a convidar toda a sua família. Traga todos eles, cara. Você e todos os seus amigos e mais pessoas como você. Aprecio isso. Tenho o que chamo de meu círculo hiper e é o grupo de pessoas que pensam como eu e agora fazem parte da família Hypercycle. E eu compartilho o que aprendo aqui, nós vamos e atualizamos nossos nós juntos. Fazemos isso e compartilhamos isso só para garantir que todos tenham sucesso. Então, incrível que isso cresça. É isso que queremos mais, meu amigo. Obrigado. E também Anthony e Raymond, só queria dizer muito obrigado pela experiência do CBNO. Tem sido uma explosão. Estamos também muito empolgados no Hyperperformance Edge Computing com nossa comunidade. E Christine também, é muito empolgante que você também está entrando com sua própria comunidade e explicando a todos o que é a jornada do Hypercycle e, bem, obrigado a todos. Tem sido uma experiência super ótima e estou ansioso pelos próximos anos e assistindo todas essas fábricas de nós se expandirem para a próxima evolução e todos crescermos juntos. Sim, todos crescemos juntos. Obrigado, cara. Sempre aprecio sua energia, HP Sedão. Então, sabe, você e sua comunidade têm sido um grande ponto forte para nós. Então, realmente aprecio sua participação e sua lealdade e seu envolvimento contínuo, a maneira como você está expandindo e algumas das coisas legais que você está fazendo com seus nós e sei que vocês estão conversando com a comunidade Cornucopios. Empolgado para ver como isso se desenrola e tudo mais que você quer fazer. Então, um grande obrigado e um reconhecimento à sua comunidade também. Obrigado, Hypercycle. Obrigado, pessoal. De nada. Se você ainda não viu, há um vídeo. Demos uma pequena espiada no CDNO. Então, você estará olhando para o gerenciador de nós e em que está sendo implantado no gerenciador de nós. E então ele está interagindo e isso é na verdade para o meu. Acho que estou bastante orgulhoso de estar na casa dos milhões de créditos no Einstein em casa. Provavelmente terei que conseguir outro computador, e manter um Einstein e começar a rodar outro em um diferente. Essa é a ideia. E lembre-se, você pode virtualizar, sabe? E até no Windows você pode ter várias instâncias rodando, seja pelo Hyper-V ou com o WSL e você pode virtualizar realmente em geral e há muitos data centers lá fora no mundo que estão fazendo isso a baixo custo. Claro, só lembre que quanto menor o custo, sabe, isso também afeta seu desempenho computacional. Então, você está sempre equilibrando isso. E Jeff Bezos tem seu jeito com seus satélites Kuiper, sabe, de órbita baixa da Terra. Ele está tentando construir um centro de dados orbital de 1 gigawatt. Então, se ele tiver sucesso nisso, sabe, cada um desses satélites estará realmente fazendo computação localmente neles mesmos e depois transmitindo uns para os outros no espaço em vez de ter que voltar para a estação terrestre. Então, essa é outra oportunidade para nós em algum momento também. Sim, definitivamente. Material excelente. Tudo bem, muito obrigado a todos por sintonizarem. E obrigado antecipadamente para aqueles que vierem e ouvirem a gravação. Sei que estamos todos em fusos horários diferentes e nem sempre podem assistir ao show ao vivo. Mas estamos tão felizes de tê-los ouvindo quanto estamos por aqueles que vieram e sintonizaram nesta hora. Obrigado, Rei. Obrigado, Aldão. Obrigado, Cruz em um Cripto, por sua contribuição. Acho que ele saiu,
mas obrigado ao Tufi por participar. Estamos ansiosos para quarta-feira. O próximo espaço é no dia 20 de outubro. Então, 10 dias a partir de agora, espero ver todos vocês novamente em breve. Tenham um ótimo resto de dia ou uma ótima noite ou uma noite, onde quer que vocês estejam, todos, e cuidem-se. Obrigado a todos.